Vamos agora aprendermos um pouco sobre a medicina tradicional chinesa. O Qi, ele está presente em todo o universo e ele se manifesta de inúmeras formas. Ele representa o o uno, o tudo. Então, o Yin e Yang, que são duas energias, duas forças presentes no universo em tudo que existe, elas são energias complementares, mas ao mesmo tempo antagônicas. Se olharmos esse símbolo do Yin e Yang, nós verificamos que a parte escura, ela é denominada Yin. É o lado sombrio de uma colina, como os chineses escrevem, né, nos seus pictogramas. E a parte Yang é a parte clara na figura, que significa o lado ensolarado de uma colina. O Yin e o Yang, eles são duas formas de Qi, então, que têm atividades opostas, né? O Yin significa terra, frio, repouso, feminino, introspecção. E ela está voltada mais para baixo, né? A parte maior do Yin está voltada mais para baixo. Porém, existe uma semente Yang dentro do Yin. Porque quando uma energia está começando, a outra está terminando, e vice-versa. Existe essa complementariedade. O Yang, ele está virado mais a sua energia lá para o céu, tá vendo? Então, o homem recebe a energia do céu, Yang, e da terra, Yin. E mistura essas duas energias dentro do organismo, e quando elas estão totalmente equilibradas, há a saúde. O Yang quer dizer sol, céu, dinamismo, quente, movimento, expansão, masculino. Então, segundo a filosofia taoísta, ela foi ensinada por Lao Tse. O Yin e Yang, eles podem ser contrários, mas um não pode existir sem o outro. Porque não há baixo sem alto, não há calor sem frio, não há luz sem escuridão. E os significados originários de Yin e Yang, que é o lado sombrio de uma colina Yin, o lado ensolarado de uma colina Yang, está associado aos aspectos que eles são e representam, tanto no universo quanto dentro do corpo humano. O círculo simboliza a globalidade e o infinito do Qi, não tendo princípio nem fim, e saturado de tudo. A linha que divide essas duas forças, ela é curva. Então, ela significa um fluxo constante de Yin e Yang e vice-versa. Cada cor há um ponto de cor oposta, tá vendo? Um carrega a semente do outro, porque o que mostra que não há absoluto e que cada coisa pode gerar e pode ter a outra coisa, a dualidade. Né? Dentro de uma dualidade, dentro de um aspecto da dualidade, eu tenho outro aspecto da dualidade, porque nós somos positivo e negativo dentro de nós, bom, mal,
expansivo ou introspectivo. Nós temos essas duas polaridades dentro de nós, assim como é em cima, lá no universo, em outros macrocosmos. Lembrando então que o desequilíbrio yang no corpo, ele está relacionado ao estresse, à tensão, tanto emocional quanto física, a superatividade, a pessoa que não para, ansiedade, febre, energia bloqueada, normalmente gerando uma inflamação, uma infecção, uma doença aguda, aquela doença que vem forte, rapidamente. E os sintomas yin no corpo? Por exemplo, é um corpo cansado, mais letárgico, aquele que não tem energia, desânimo. Normalmente tem uma sensação de estar assim, lesado. E também as dores crônicas, né, que são dores que estão há muito tempo no organismo, elas são consideradas dores yin. E dentro da gente pode ter o yin e o yang em desequilíbrio. Ou na personalidade da pessoa, ela pode ser mais yin do que mais yang. E tá tudo certo. É a constituição corporal da pessoa. Porém, se a curto prazo as forças yin e yang ficarem desequilibradas, ok. O negócio é persistir esse desequilíbrio. Aí sim, eu vou ter realmente a acomodação de uma enfermidade, de uma deficiência ou excesso no corpo. E aí se instala a doença. No corpo humano, as propriedades yin e yang, elas podem ser categorizadas da seguinte maneira, nesse quadro em azul. A parte do corpo da frente é yin, as costas yang. Os membros inferiores, coxa, quadril, coxa, joelho, perna, pés, têm uma força mais yin. E os membros superiores, da parte do abdômen para cima, envolvendo os membros superiores, cabeça, tórax, até a metade, né, do corpo, assim, mais ou menos da cintura para cima. Eu tenho uma energia mais yang, mais uma energia de céu, superior. Então, o yin eu posso considerar inferior, mais ligado à terra, até mais para perto da terra, e o yang mais ligado ao céu. Por exemplo, a face interna do corpo, por exemplo, a parte interna dos braços, a parte interna das coxas e pernas, ela é considerada yin. E a parte externa das pernas, externa dos braços, externa, essa parte aqui do tórax, voltada para o externo, né? Para fora do corpo, é yang. O lado direito do corpo, yin. O lado esquerdo do corpo, yang. Dor crônica, como nós já falamos, significa uma dor yin, que já lá faz muito tempo, tá lá, se instalou e ficou interiorizada, vamos dizer assim, ficou profunda dentro do corpo, né? E a dor aguda é aquela que vem avassalando rapidamente, muito forte, ela é dinâmica, né? É uma dor considerada yang. Teoria dos 5 elementos. O mundo material ele é formado por 5 elementos ou 5 movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. Eles são formas diferentes de Qi.
Por exemplo, os órgãos e tecidos do corpo, partes do corpo, áreas, elas são também classificadas em 5 elementos. Seus movimentos, suas características, a relação interna que um órgão tem com uma víscera, um sistema tem com outro, tudo isso é classificado dentro dessa teoria também de 5 elementos. No shiatsu, nós podemos usar os 5 elementos ou não. Se você usa os 5 elementos, você tem que ter um estudo maior em cima da MTC, que se refere aos 5 elementos. Porém, se você utilizar a teoria Yin Yang ou outras características e teorias, né, que a MTC usa, assim como diagnósticos, observações, ou mesmo caracteres bastante exclusivos de órgãos e vísceras, assim como nós vamos ver, o shiatsu ele fica mais completo. Porém, os 5 elementos eles não necessariamente podem ser usados. Você vai conseguir fazer uma shiatsu-terapia simplesmente com os conceitos e o aprendizado da MTC. Os 5 elementos estão dentro da MTC. Com relação aos 5 elementos, então, a madeira, a energia que ela gera, é uma energia de ascensão, de expansão, de germinação. Então, a sementinha eclode e começa a germinar, tem um embriãozinho lá dentro da semente, e esse embrião começa a crescer. Então, ela vai se desenvolvendo, gerando, né, uma nova vida, que seria a primavera, quando a natureza começa a despertar do inverno. E aí vai dando início, né, a uma vida. A qualidade do fogo, por exemplo, o auge do verão, né, o yang, quando a natureza atingiu seu pico de crescimento, as árvores elas ficam mais frondosas, vão ficando maiores e mais robustas, com bastante energia. A terra, ela funciona como um elemento central, ele é um equilibrador entre as estações. Ele não significa nenhuma estação. Quando a energia começa a se transformar no movimento descendente, então ela está no auge daquele crescimento, daquela expansão, e aí está associado ao fim do verão, aos últimos dias de cada estação também, quando o Chi começa a mudar para a estação seguinte. Então, a Terra é um stand-by de estações, vamos dizer assim. Ela é uma interestação. O metal, por exemplo, ele significa a estação de outono. Então, ele começa a fazer um movimento mais introvertido. A planta começa a contrair a sua seiva, né? Condensa as coisas no seu interior, como uma neblina de outono no vale, né? Originada pela água que vai se condensando, mas ela já está quase na atividade mínima do seu desenvolvimento e da sua vida. E aí a água, que é a estação do inverno, ela é yin, verdadeiramente yin. Ela tem sinônimo de frio, de repouso total. Tem uma faceta de espera, de serenidade. Um potencial armazenador. Ele fica lá, hiberna.
tudo sempre muito com atividade mínima. Então é aquele momento de espera, de descanso, de introspecção. A primavera, a madeira, um processo de clima interessante aí é o vento, porque ele vai polinizar, ele vai levar, né, o pólen até uma outra planta e fecundar essa planta, e essa planta vai germinar. Então vai ocorrer o nascimento. No verão, tem o clima do calor, com o processo do crescimento, a expansão daquela natureza. A terra é um processo de intermediação, então acontece uma transformação, só que o clima do elemento terra é a umidade para essa transformação. É como se você estivesse dando um pouquinho mais de condição para que uma planta ou a natureza já em crescimento e trazendo o auge do crescimento, o fogo, comece a se transformar, usando muito a água. A água é um solvente universal e ele na realidade, é uma molécula H2O, bastante importante para a geração de vida e para a manutenção da vida. Então a Terra está ligada intimamente com o clima, umidade. Já o metal, que é o outono, é a época da colheita e o clima de secura. E a água, que é o elemento que é a estação de ano inverno, né? Podemos então diretamente relacionar ao inverno com o frio. E o processo seria o armazenamento, o acondicionamento, a reclusão, a hibernação. Então, nota-se que na natureza existem esses 5 movimentos de Qi. Dentro do corpo humano, nós vamos visualizar isso como Zhang e Fu, órgãos e vísceras. Mas antes disso, vamos falar da relação então que existe entre esses 5 elementos quando um gera o outro, que é o ciclo de geração, e quando um domina o outro, que é o ciclo de dominância ou controle. A relação entre as fases vai se basear então nesses 2 ciclos, geração e dominância. Ciclo de geração. A madeira queima e gera o fogo. O fogo, por sua vez, ele vai queimando a madeira e vai gerar as cinzas, que seria o elemento terra. As cinzas vão gerar o metal, que seriam os minerais do solo. Dentro da cinza existe vários glânulos, macronutrientes e minerais. Esses minerais são considerados elemento metal. Então eles ficam dentro do solo. O metal, por sua vez, que são minerais, elementos químicos já soltos na Terra, vão gerar moléculas de água. Então, a água ela é gerada lá dentro da montanha. Então, a Terra ela vai gerar essas moléculas de água, H2O. E a água vai nutrir e gerar a madeira, ou seja, ela vai eclodir aquela sementinha e vai gerar, do embrião vai gerar uma planta nova. Esse é o ciclo de geração. O ciclo de dominância seria essa estrela que nós vemos no interior
desses 5 elementos. Tá? A geração, então, vão ser essas setas sólidas. E o ciclo de dominância vão ser essas setas achuradas, que formam uma estrela. Começando pela madeira, a madeira ela controla a terra, porque a planta, ela vai, para crescer, ela vai absorver nutrientes da terra e a terra vai ficar pobre, de tanto que a planta vai consumir para crescer. Vamos imaginar isso. Então a madeira controla a terra nesse sentido. A terra controla a água. Por exemplo, uma barreira de terra pode represar a água. A água, por sua vez, vai controlar o fogo, porque ela apaga o fogo. O fogo vai controlar o metal, porque ele vai fundir, ele derrete o metal. E o metal controla a madeira. Por exemplo, um machado pode cortar uma árvore. Esses 2 ciclos, eles estão intimamente ligados. E a relação, então, de geração e dominância, né, vai assegurar o equilíbrio entre os elementos dentro do corpo e também dentro da natureza. Então, todos nós vamos ter esses 5 elementos dentro de nós. Os órgãos e as vísceras dentro do corpo, eles têm uma relação íntima de proteção e um ajudando o outro. Na teoria Zhang-Fu, Zhang significa órgão, Fu significa víscera. Começando pelo elemento madeira dentro do nosso corpo, o órgão que rege esse elemento é o fígado e a víscera é a vesícula biliar. Os meridianos de vesícula e fígado dentro do corpo são canais de energia. Eles recebem a energia de fora do corpo através dos olhos. Dos 5 sentidos seriam os olhos. E eles expressam a energia no nosso corpo através dos tendões. A emoção que é dominante no elemento madeira é a raiva, a fúria. Então, sintomas de dores nos nervos, dor de cabeça, temporal principalmente, enxaqueca, irritação, todos os sintomas ginecológicos de TPM, todos os problemas oculares podem ser originados do mau funcionamento, da mal irrigação dos meridianos de vesícula e de fígado, consequentemente, a deficiência ou excesso nesses órgãos em questão. O fígado, ele está participando do sistema digestório, produzindo a bile, que é uma substância que emulsiona, que dissocia moléculas de gordura a moléculas mais simples. Ou seja, degrada triglicérides, degrada a gordura recebida no estômago, né, através dos alimentos que o estômago digere. A bile, ela é guardada na vesícula e é jogada no duodeno, que é uma partezinha inicial do intestino delgado, para poder realizar essa quebra de gordura, essa emulsificação. A função, segundo a MTC do fígado, é produzir enzimas que metabolizam, que cortam, que quebram, degradam todos os tipos de substâncias tóxicas que entram no nosso organismo. Hormônios,
principalmente hormônios e antibióticos que vêm do leite, que vêm do ovo, que vêm das carnes, principalmente a carne de frango. Os agrotóxicos, pesticidas e herbicidas, os medicamentos, drogas que a gente consome, né, para tentar diminuir alguns sintomas de algumas doenças, né, seja doença física quanto doença emocional. E além disso, de poder desintoxicar, né, o sangue, porque mais ou menos 80% do sangue, ele vai ser levado e armazenado um pouquinho nesse fígado, aí o fígado solta um pouco o volume, pega mais um pouco durante a madrugada, é aonde da 1 às 3 horas da manhã, o fígado, ele tem segundo o relógio biológico da MTC, o fígado ele está em grande atividade. Então, o ideal seria nós estarmos dormindo pesadamente da 1 às 3 da manhã para que o fígado consiga trabalhar adequadamente. Então, no caso de um excesso e estagnação da energia dele, vai dar esses problemas aí de raiva, de problemas no olho, dores de cabeça muito intensas, né? Normalmente é sobrecarga nesses órgãos. E a vesícula, ela vai ser, anatomicamente falando, ela fica acoplada ao fígado. E ela guarda a bile. Pela MTC, a vesícula, ela protege o fígado de impactos emocionais, porque o fígado, ele vai filtrar todas as emoções que entram no corpo e são jogadas no sistema nervoso e no sistema sanguíneo. Então, ele é a barreira primeira, né, emocionalmente falando. E ele vai metabolizando todas as toxinas. Então, ele tem a função de purificação sanguínea. O elemento fogo, ele é representado dentro do nosso organismo pelo Zang, coração, e o Fu, intestino delgado. Coração, órgão, intestino delgado, víscera. A energia, ela entra por esses meridianos que vão alimentar esses órgãos e vísceras respectivos pela língua. E esse elemento fogo, ele consegue ser expresso no nosso organismo através dos vasos sanguíneos. A emoção que predomina no elemento fogo é a alegria, mas é uma alegria em excesso, não é uma alegria equilibrada, é uma alegria excessiva, exacerbada. Quando a pessoa está com fogo no coração, vamos dizer assim, ela ri de tudo, mas ri é um riso nervoso. É um riso que não é um riso normal. Então, essa alegria em excesso, ela é característica aí do elemento fogo. Normalmente, né, a pessoa muito ansiosa, com batimento cardíaco acelerado, taquicardia, às vezes problemas de insônia, tem esse órgão e essa víscera um pouco desequilibrado, tá? No caso aqui, o sabor nesse elemento seria o amargo. Então, quando a pessoa está excedendo a alimentação amarga, ela está aumentando o fogo dentro do corpo dela, assim como se a pessoa toma demasiado ácido, frutas cítricas, muitos condimentos ácidos, porque o gengibre também é ácido, o cúrcuma é ácido, eles são excelentes
desinflamatórios no corpo, né? E antimicrobianos. Mas tudo que é excesso vai prejudicando os elementos dentro do corpo. A terra, por exemplo, ela é representada dentro do nosso corpo pelo baço e pâncreas. São dois órgãos, na realidade, que vão trabalhar juntos. E a víscera, estômago. Então, no caso do elemento fogo ainda, o coração, ele vai bombear o sangue que é produzido dentro da medula óssea do nosso corpo, do sistema ósseo, para todos os vasos e todas as artérias. E o intestino delgado, fisiologicamente falando, ele vai assimilar, absorver todos os nutrientes bons da digestão que ocorreu no estômago. Então, no comecinho do intestino delgado ainda tem digestão, e depois, durante todo o trajeto do bolo fecal, né, do bolo alimentar, que ainda não virou fezes, mas que ainda está sendo absorvido, todos os nutrientes já prontos, já degradados, totalmente digeridos, eles vão ser absorvidos no intestino delgado. No caso do baço pâncreas, o baço, ele é um órgão, anatomicamente falando e fisiologicamente falando, pela medicina tradicional do Ocidente, né? Ele vai produzir e maturar células brancas, que são células de defesa do corpo, principalmente linfócitos. E o pâncreas, além dele produzir suco pancreático, que vai ajudar na digestão do bolo alimentar, no duodeno, ele ainda produz dois hormônios muito importantes, um chamado de insulina. É um hormônio que facilita a retirada de glicose em excesso do sangue para colocar dentro da célula. Diminuir o nível de glicose no sangue. E o glucagon é um outro hormônio que ajuda a quebrar moléculas de glicogênio, que é uma substância que vira glicose dentro do fígado para ser jogado na circulação sanguínea. Quando a pessoa está com falta de glicose no sangue, o glucagon ou glucagon, esse hormônio, ele ajuda a quebra do glicogênio em glicose dentro do fígado e solta a glicose na corrente sanguínea. Pessoas que sofrem de hipoglicemia, né? Às vezes ficam sem comer muito tempo, o nível de glicose abaixa e o glucagon começa a entrar em ação. No caso dos diabéticos, o que acontece? O nível de açúcar sempre é alto no sangue porque tem deficiência da produção de insulina, que é esse hormônio. O estômago, fisiologicamente falando, ele é responsável pela digestão dos alimentos, né? Pela MTC, o baço pâncreas, ele vai retirar a energia boa da digestão que foi feita do estômago e vai levar essa energia, esse qi, até o pulmão. E o qi do pulmão, que entra pelo ar, vai virar um qi respiratório. Nós vamos ver a seguir, tá? Então, o importante aí é trazer, absorver a energia benéfica aí da digestão dos alimentos, tá? No caso do doce, se você consome muito doce, você desequilibra o baço pâncreas e o estômago. O que entra nos meridianos de baço pâncreas e estômago através da boca e ela se expressa através dos músculos
do corpo. E a emoção desse elemento terra dentro do corpo é a preocupação em excesso ou pensamentos obsessivos. É que você fica pensando muito uma coisa só. E normalmente isso traz um desequilíbrio do baço pâncreas e do estômago. Normalmente dor de estômago, gastrite nervosa, refluxo, inchaço no corpo, varizes, que normalmente a deficiência de baço pâncreas vem, então ela traz inchaço no corpo. E o sangue não consegue ficar mais controlado dentro dos vasos e das artérias, eles extravasam esses vasos e artérias formando os varizes, os vasinhos. Isso é indicativo de desequilíbrio do baço pâncreas, segundo a MTC. O elemento metal, representado pelo pulmão, órgão e intestino grosso, víscera, tem a sua entrada de Qi no corpo através do nariz e a expressão dessa energia através da pele. E a emoção, né, que o elemento mental representa dentro de nós é a tristeza e a melancolia. O pulmão, fisiologicamente falando, ele traz o ar para dentro e quando chega lá dentro do pulmão, em estruturas chamadas de alvéolos pulmonares, existe a troca gasosa. Então, o oxigênio entra no sangue e é distribuído para todas as células utilizarem esse oxigênio para o metabolismo delas. E as células, depois que fizer a respiração celular, que é a produção de energia, todos os metabolismos que precisam, as produções de substâncias que precisam, a célula joga para fora, no sangue, o gás carbônico. E o gás carbônico ele é transportado no sangue até os alvéolos pulmonares de novo. E lá nos alvéolos ocorre a troca gasosa. O oxigênio entra para o sangue e o gás carbônico sai do sangue para os alvéolos e aí vai para o pulmão e é expirado, junto com gotículas de água que sai da expiração. O intestino grosso, ele tem a função de absorver a água do processo de digestão e formação das fezes e eliminação dessas fezes através do reto e do ânus. Pela MTC, a função do pulmão é distribuir o ar e a parte dos líquidos corporais em todos os locais do corpo, onde sejam necessários ter água. E quando o Qi do ar entra no pulmão, ele vira Qi respiratório, porque se une com o Qi dos alimentos que foi tirado do baço. O baço pâncreas tirou esse Qi lá do estômago, com produto de digestão, né? A energia mais pura e sutil foi até o pulmão. O Qi do prana, que é o Qi do ar, o Qi do prana, se une ao Qi nutritivo e vira o Qi respiratório, que fica lá no pulmão. O gosto picante dos alimentos, ele traz um certo equilíbrio para o pulmão. Porém, se a pessoa come coisas picantes demasiadamente, fica com excesso da energia nesses meridianos. Então, é interessante aí também trabalhar esses 5 sabores na nossa alimentação e a gente observa o que a gente está fazendo de excesso e o que a gente não está ingerindo com relação aos alimentos. Até isso pode movimentar a energia desses 5 elementos e trazer harmonia.
Normalmente, problemas respiratórios, dificuldade de respiração, rinite, sinusite e todas as alergias de pele, psoríase, vitiligo, eczemas, porque é a expressão, né, da energia do pulmão, intestino grosso é a pele. E todas as complicações e alergias que o intestino grosso possa ter, intolerância a glúten, intolerância à lactose, intolerância a qualquer tipo de alimento, hemorroidas, tudo que acomete o intestino grosso e o pulmão e a pele. E a água, ela é representada pelo órgão rim e pela víscera bexiga. Fisiologicamente falando, o rim, ele vai filtrar, quando o sangue passa, né, pelo rim, esse sangue é filtrado também. Fisiologicamente falando, o rim é que filtra o sangue. Pela MTC, o rim guarda o qi essencial, que é o qi verdadeiro que é produzido no corpo, e também guarda o qi ancestral, aquele qi, aquela energia que nós recebemos do nosso mãe e do nosso pai, ou do nosso pai e da nossa mãe, yin e yang, no momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então, essa energia ancestral e a energia verdadeira que passa por todos os meridianos são armazenados no rim. Então, a energia vital é igual à energia boa de rim. Se o rim está deficiente, eu vou ter pedra no rim, dor no rim, pedra na bexiga, né, as partes de cistite, toda infecção urinária. Isso daí é um indício de desequilíbrio nesse órgão e nessa víscera. A energia desse órgão entra pelos ouvidos e é expresso no corpo através dos ossos. Então, todo problema de infecção de ouvido, surdez, zumbido, a parte de bico de papagaio, hérnia, dor nos ossos, articulações e principalmente osso mesmo, a parte de coluna vertebral, pode ser tratado aí regulando os meridianos de rim e de bexiga. E o sentimento predominante nesse elemento água dentro do corpo é o medo. E quando a gente come salgado em demasia ou pouco, a gente também vai desequilibrar esses dois meridianos. E, conseguinte, esse órgão e essa víscera aí representados pelo elemento água.